Bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, irmãos. Deus é bom e Deus é bom. E mais uma vez, Deus é bom e maravilhoso, está cuidando da nossa vida. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus, né? Aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando de comunhão com Deus, de ouvir, guardar o mandamento, guardar a direção do Senhor, ouvir o Espírito Santo falando conosco, né? A gente até falou de amizades, né? Influências, né? A cobra, a serpente, né? Teve influência lá na vida da Eva e Adão, né? Por causa né? Ficou conversando ali com a Eva ali, e depois teve a queda do homem, enfim, os conselhos, né, que a gente segue, foge das más companhias. Irmãos, muitas vezes nós questionamos muitas coisas, né? Mas presta bem atenção. Vamos ler hoje Isaías 55, versículo 8 e 9, 1 Samuel 16, versículo 7, Tiago 1, 19 e 20 e Provérbios 3, 5, Isaías novamente 49, 16, tá bom? Vamos lá? Olha só. Antes de mais nada, deixa eu te falar. Se alegra aí. Jesus já te deu um novo dia. Consagra esse dia na presença do Senhor. Declara a vitória sobre ele. Esse foi o dia que o Senhor fez para nos dar a vitória. Bora para a palavra? Afinal, Isaías 55, 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim, como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmão, Deus, ele está falando para nós o quê? O que ele está falando? O que Deus vem falando? Que ele quer comunhão conosco, estava lá no ponto de encontro, né, esperando o Adão para conversar, e o Adão, né, teve lá o imprevisto lá, se perdeu, aconteceu tudo que aconteceu, né, e Deus falando, ó, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí Deus vem e fala conosco, olha, vigia, eu vou colocar a bênção ou maldição, escuta o Espírito Santo, irmão. Deus sabe o que está falando. Às vezes nós ficamos, muitas vezes eu não sei o que está passando na sua vida. Quem sabe é Deus. E a palavra que está sendo ministrada é para nós, na verdade, é para nós. Irmão, vamos ouvir o que Deus está falando. O Senhor sabe exatamente o que está falando. Deus é um Deus bom que ele está cuidando da nossa vida. Deus sabe o que está falando. Confia aí na misericórdia de Deus, na bondade dele. O que ele falou para mim e para você? Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Ó, o caminho que você tá não é meu, não. Presta atenção. Vamos entrar no caminho que Deus tem para nós. Ó, presta atenção, o que ele está falando? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmão, presta bem atenção no que Deus está falando. Deus está enxergando as coisas lá de cima, lá do alto. Você já viu uma águia, um gavião? Né? A águia, por exemplo, ela é o pássaro que ela faz o seu ninho lá nas montanhas. Ninguém chega lá. Quando eu falo ninguém, né, irmão, você tá me entendendo, né? Hoje tem jeito para chegar lá também, né? Mas é difícil, é um desafio. Ela faz o ninho dela lá em cima, certo? E ela tá vendo tudo lá de cima. Quando ela vê uma presa e tem uma visão extraordinária, a gente está falando de um pássaro. Irmão, ela vê lá de cima uma presa, né?
um animalzinho ali que vai ser o alimento dela, ela olha lá de cima e ela dá um voo rasante lá de cima. Ela tá vendo tudo que tá em volta. Irmão, para de achar que é coisa do ser humano. Deus sabe o que ele está falando comigo e com você. Se ele está falando para eu escutar a voz do Senhor, dispensar a voz da serpente, dispensar a influência das situações e ficar com a direção do Espírito, assim que nem como José fez, vamos ficar com a direção do Espírito. Deus é bom. Ele está cuidando de tudo. Aí eu vou me apavorar, vou ficar ali. Não, não vou não. Eu vou seguir o que Deus está falando. O que que ele está falando? Que o pensamento dele é mais alto. Ele está falando que ele é Deus, ele enxerga o que eu não enxergo. Ó, versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, presta atenção no que Deus está falando, em nome de Jesus. Ah, mas será que isso é de Deus? Será que é Deus que está falando? Ô, irmão, você não quer pagar o preço para ver. Ele está falando o quê? Ó, dispensa aí o conselho, dispensa aí a ideia da serpente. Ouve o que eu estou te falando. Ó, essa situação aí você não está entendendo, mas o Espírito vai falar com você, meu irmão. Em nome de Jesus, os pensamentos de Deus são mais altos. Deus é Deus e eu vou confiar no Senhor. Olha só, você quer ver uma coisa? Olha aqui. Entretanto, Yahvé, Deus, né, assegurou a Samuel. Presta bem atenção. Quem é Samuel? Um dos profetas, né, o filho da Ana, o filho que Deus abriu a madre dela, né? Deus ouviu a oração. Quem é o Samuel? É o profeta que Deus colocou, né, após lá a morte de Eli, né? Ele foi até instruído lá por Eli, né, quando estava ouvindo a voz de Deus. Foi aquele que Deus, a Ana consagrou ele ao Senhor e entregou ele no templo. Irmão, um homem que começou a ouvir a voz de Deus desde pequeno. Presta bem atenção. Presta bem atenção que há limitações em mim e em você. Então escuta o que Deus está te falando em nome de Jesus. Para de ser teimoso, para de ser teimosa. Vamos escutar o que Deus está falando. Se Ele está falando que as más companhias corrompem os bons costumes, aprende aí. Se Ele está falando para eu escutar Ele, que essas situações têm coisas que são coisas do Espírito e eu vou ouvir o Espírito Santo falar conosco, eu vou ouvir, meu irmão. Em nome de Jesus. Ele está falando que o pensamento dele é mais alto. O caminho dele é mais alto. Olha só. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu rejeitei. Eis que Deus enxerga não como ser humano, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Irmão, para de achar que essa aparência aí, essa situação é bom para você, é bom para mim. Deus conhece o que está lá no coração, em nome de Jesus. Deus sabe o que está no coração. Meu irmão, Deus não enxerga como o ser humano vê. Deus vê, não como o ser humano. Ó, é, não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano. Irmão, Deus não vê que nem eu e você, não. Ele vê além. Ele vê o que está dentro do coração. Se ele está falando para mim respeitar os limites, eu vou respeitar os limites. Você vai respeitar os limites. O que, que ele está falando? Tem amizade que não serve, tem amizade que não presta. Sai dessa em nome de Jesus. Sai fora disso. Ele está falando o que para mim e para você? Ó, confia no que eu estou te falando. Meu caminho é mais alto que o seu. Irmão, por que, que eu falei para você de quem é Samuel?
Porque era um homem buscando a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem que estava toda hora clamando ao Senhor, ouvia a voz de Deus, ungiu Davi, dava lá direção para Saul e o Saul temoso. Irmão, em nome de Jesus, ouve o que Deus está falando. Deus sabe, Deus está enxergando esta situação mais no íntimo, mais no profundo dela. E o que eu preciso entender? Eu preciso ficar com o que Deus tem, não com o que eu estou imaginando, não com o que você está imaginando. Fica com o que Deus tem. Ele está falando o que para mim e para você? Tem limite que eu tenho que parar. O que ele está falando para mim? As más, as más companhias corrompe os bons costumes. Meu irmão, isso daqui está em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, Deus está falando. Nós começamos a ouvir sobre comunhão, ter comunhão com Deus. Escuta o que Deus está te falando. Não dispensa o que Deus está falando, não dispensa as conversas contrárias. Deus sabe, o que eu preciso entender? Que o pensamento dele é maior, o caminho dele é maior. Aí o Samuel tá lá, diante daquela, vai ungir lá um rei, vai. Irmão, não se pressiona não com essa aparência toda aí, não. Deus sabe o que está no coração. Em nome de Jesus, continua aqui. Assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. O que ele está falando aqui para mim e para você? Ele está falando de ira, não é? Irmão, ele está falando de limite. Em nome de Jesus, ó, porque a ira, ó, assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente: toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então, o que ele está falando para mim e para você? Calma. Deus vai mostrar. Mais uma vez eu vou falar para você, isso é ira. Então, ira é vontade de tomar uma decisão ali, com raiva, nervoso, não é isso? Não é essa a condição? Mas às vezes tem decisão que eu estou ultrapassando ali, não ultrapassa os limites, não. Confia em Deus, Deus sabe o que está falando para mim e para você. Ele está vendo o que está no coração. Eu estou vendo o que é aparente. O aparente quer mostrar algumas coisas para mim e para você. Quer nos iludir. A gente não leu isso, né? Lá, ó, deixar iludir pelos deuses pagãos. Irmão, Deus sabe o que está falando. Confia aí nele. Em nome de Jesus. Olha só, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O que ele está falando? Confia, põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança no Senhor, no Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da nossa vida, que nos deu seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E o Senhor deixou o Espírito Santo conosco, nos ensinando. Olha só, finaliza aqui. Eu te gravei nas minhas eu te gravei eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Os teus muros. O que é muro? É limite. É os limites. O que Deus está falando para nós hoje? Cuidado, respeite os limites. Confia em Deus em nome de Jesus. Confia no que Deus está falando em nome de Jesus.
Se ele está falando, meu irmão, ele sabe o que está falando, porque ele é Deus, o pensamento dele é maior, o caminho dele é maior. Nós enxergamos o que está aparente, Deus vê, o caminho dele é maior, está enxergando lá em cima, lá do alto, e está vendo tudo. O caminho dele é maior, o pensamento dele é maior. Agora eu vou ficar aqui me apoiando no meu próprio entendimento? Deixa de confiar no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no teu entendimento. O meu entendimento vai falar, ó, fulano é uma bênção. Deus sabe se é uma bênção ou se não é. Nas nossas escolhas, eu preciso entender que eu estou lutando no mundo espiritual e tem coisa que tenta nos iludir. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, confia no que Deus está falando. Ele falou o quê? Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Meu irmão, o nosso muro, o que que é o muro? É o limite, é a proteção. Não é? Não tinha lá a cidade, as cidades de antigamente e da região, né? Da onde se fala a palavra de Deus aqui. Como é que é? Era cercada. A cidade que não tinha muro, não tinha limite, não tinha proteção também. Você está me entendendo? Os teus muros estão diante de mim, os nossos limites estão diante de Deus. Ele aumenta ou ele diminui. Mas o que que eu preciso entender? Deus está cuidando da nossa vida. Nós estamos gravados nas mãos do Senhor. Se Ele falou para eu não me estribar no meu entendimento, ó, vai tomar uma atitude calma, pensa, reflete aí. Não vai tomando de uma vez essa atitude, não. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Deus querido. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti da Tua graça e a Tua presença neste momento. Papai querido, vem com o Teu reino e a Tua justiça sobre nós, em nome de Jesus. Pai, eu peço neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e os Seus caminhos são maiores, Pai. Jesus, assim como o Senhor falou, assim, Deus, como o Senhor falou, enviou o Teu anjo para falar com José, Deus, ele ia tomar uma decisão ali, Deus, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o Senhor foi lá e falou com ele: Jesus, eu peço, neste momento, fala com cada um que está comigo, meu Deus, nós reconhecemos que os teus pensamentos são maiores, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, nós reconhecemos, Deus, que nós vemos o que muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas o Senhor sabe o que está lá no coração. Nos guarda, meu Deus, em nome de Jesus, de tomar decisões precipitadas, meu Deus, de envolver com conselhos que não vêm de ti, com ensinamentos, com direção que não vem de ti, mas em nome de Jesus, abre a nossa mente, porque a nossa confiança está em ti. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus e diante de cada situação o Senhor tem cuidado e abençoado. Papai querido, eu clamo a ti em um nome de Jesus, quebra o mal. Quebra a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada. Eu peço, alcança a cada um que está comigo. Livra, meu Deus, do mal, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.